Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 21 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira a gente vai dar sequência então a nossa imersão, hoje falando de Gênesis capítulo 34. Estamos imergidos aí em Gênesis e hoje a gente vai de Gênesis capítulo 34. Eu vou ler dois textos aqui, dois versículos que são chave aí para a gente entender todo esse texto, porém quero deixar claro que eu vou fazer uma análise depois de todo o capítulo, e aí sempre aquela recomendação, né? É importante que você leia o capítulo antes da gente estar aqui juntos, porque você vai conseguir entender melhor aquilo que a gente vai falar. Às vezes você pode deixar para ler depois e aí você vai ficar meio perdido aqui durante o devocional. E para aqueles que já leram, vai conseguir então captar melhor aqui a ideia central do texto. Deixa eu ler aqui os versículos que são 12 e o 13 do capítulo 34. Então Gênesis 34, 12 e 13, que diz assim: aumentem quando quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Hamor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Bom, dois pontos aqui até introdutórios, até antes da gente começar, né? Primeiro é o fato de que a Bíblia não esconde absolutamente nada, ela revela todos os acontecimentos, mesmo os acontecimentos mais escabrosos, como é o caso desse, um estupro de uma moça. Então a Bíblia não deixa de relatar o que aconteceu, ainda que vá com certeza mostrar o quanto isso é vil, quanto isso é destrutivo. Segundo assunto é que a Diná, né, a única filha aqui do Jacó, devia ser realmente bem mimada, como deveria mesmo, né? A moça aí, entre outros irmãos, devia ser bem mimada. Mas vamos falar aqui, mimada, não sei se seria mimada a palavra, bem cuidada é melhor, né? Bem cuidada é melhor. Vamos lá. O retorno de Jacó a Canaã não é tão confortável como parece. O nosso último acesso aqui a Gênesis, a gente viu que Jacó então volta para Canaã, volta para a terra, e parecia que as coisas iriam andar bem, mas não é isso que acontece. Siquém, um importante residente da terra, um cananeu, né, um que vivia ali naquela região, ele violentou a filha de Jacó. É isso mesmo, estupro, né? O texto diz que ele a agarrou e violentou, ou seja, cometeu estupro ali. Siquém, ele vai fazer isso então. Jacó, ao descobrir a situação, fica um pouco lento, né, gente? O pai de uma filha, não sei se eu conseguiria reagir com toda a leniência que Jacó reagiu, não. Jacó meio que deixou a coisa ali no banho-maria, ficou meio tentando conduzir as coisas de uma maneira bem somebody love, né? E a gente sabe que isso nunca é uma alternativa boa. Mas o que acontece, né? Já resultado aí dessa leniência de Jacó, os irmãos que estavam distante no meio dos pastos, lá com as ovelhas, com os rebanhos, eles descobrem então esse estupro, essa violência, e ficam claramente enfurecidos, né? Muita fúria, muito rancor, muito ódio realmente por causa desse crime cometido. E claro, não é para menos, né? Houve um estupro, né, contra a irmãzinha deles, né? Então você pensa como que esses caras não devem ter ficado. O criminoso, Siquém, juntamente com seu pai, ele tenta resolver a situação. O que ele tenta fazer? Bom, e de fato parece-nos ao ler o texto que ele se apaixonou pela moça, que ele realmente começou a gostar dela, e na tentativa de resolver a situação, tanto da violência dele, que deveria ser punida, tá? Ali naquela época não era uma terra sem lei, não. O crime desse rapaz deveria ser punido. Só que uma das tentativas dele aplacar
a vingança, né, ou a justiça, foi se casando. Parece-me que ele gostava dela, mas também era uma maneira de aplacar a justiça. E ele oferece, então, como a gente viu ali, os presentes, mas a única coisa que ele conseguiu mesmo, de fato, nessa sua tentativa, foi atrair ainda mais ódio para ele mesmo, atraiu mais ódio para si mesmo. A circuncisão, que era um instrumento de bênção para todas as nações, foi usada para cometer crimes. Olha só que ironia monstruosa, né? A circuncisão era um sinal da aliança de Deus com Abraão. E essa aliança envolvia todos os povos. Lembra qual foi a promessa de Deus para Abraão? De ti, né, você, por causa de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E o sinal dessa bênção é a circuncisão. Mas, ironicamente, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, eles usam a circuncisão para cometer crimes, porque eles põem ali os caras para circuncidar, e aí depois, enquanto os caras estão fracos, eles então vão matar, passar ao fio da espada todos os moradores, todos os homens ali daquela cidade, um genocídio, né, um assassinato em massa horrível cometido aí pelos filhos de Israel, usando a circuncisão, que era sinal de bênção para todas as nações. Os filhos de Jacó vingam a irmã, claro, pelo crime cometido contra ela, o estupro, mas ultrapassam em muito o peso de sua reparação. Eles deveriam, né, e poderiam exigir justiça em relação a Siquém, mas o que eles fazem é muito maior do que isso, né? Eles vão cometer assassinato em massa, mataram os homens, mas não só isso, não felizes com o assassinato, eles fazem também, né, ou cometem ali roubo, porque eles levam embora todas as riquezas da cidade, roubam os moradores da cidade e, claro, né, tudo isso com a mentira como pano de fundo, né? A ideia de que, olha, nós vamos entregar a nossa irmã, façam a circuncisão porque isso vai ofender a Deus se vocês não se circuncidarem. Ou seja, tudo com pano de fundo da mentira, assassinato e roubo. Jacó, que não demonstrou muita indignação no estupro da filha, né? Agora fica indignado, repreende os filhos, né? Olha, como assim vocês fazem isso, né? E os filhos, percebendo aí a incongruência na atitude de Jacó, em um caso muito leniente, no outro caso muito rígido, eles acabam ali repreendendo também o pai, né? O capítulo 34 termina com a palavra dos filhos, né? Dizendo assim, versículo 31, então capítulo 34, versículo 31 diz assim: mas eles responderam, está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? E assim termina o capítulo 34, a última palavra é dos filhos, mostrando aqui todo o descontrole dessa relação familiar. Bom, diante de tudo isso, a situação aí envolvendo os filhos de Jacó e Siquém mostra que todos os pecados devem ser punidos. Essa relação, essa situação toda mostra que pecados não podem ficar impunes. Só que nós, seres humanos, somos incapazes de fazer justiça. E aí essa incapacidade de fazer justiça, ela vai englobar dois grandes pontos. Primeiro, somos incapazes de fazer justiça por nós mesmos, para nós mesmos, para nos justificar. A Bíblia chega a dizer que a nossa justiça própria é como trapos de imundícia. Jesus condenou os fariseus por sua justiça própria, porque ela era hipócrita. Então não conseguimos fazer justiça para nós mesmos, não conseguimos ser justo por nós mesmos. A Bíblia vai dizer que não há um justo nenhum sequer. Na verdade, nós somos injustos por natureza. Um cachorro late e nós somos injustos, é a natureza humana, somos injustos, então não conseguimos fazer justiça para nós mesmos e nem para as outras pessoas. Sempre que vamos exigir justiça, nós vamos ou ultrapassar em muito a justiça ou ficar aquém da justiça, né? Sempre vamos ter aquela sensação de injustiça
A sensação de injustiça está sempre presente, exatamente porque nós não conseguimos fazer justiça por nós mesmos, ainda que todos os pecados devem ser punidos. E qual é a solução? Deus. Deus, ele é o justo juiz que não permitirá que nenhum pecado saia impune. Nenhum crime vai sair impune diante de Deus. Nem os crimes mais hediondos, nem os crimes ocultos que a gente procura esconder, que só o nosso coração e nós mesmos sabemos que os cometemos, mas a palavra de Deus e as escrituras nos mostram que Deus ele vai punir todos os pecados. E aqui nós temos então diante de nós duas opções, que no final vão ser as opções que vão ser lançadas na mesa. Ou nós pagamos os nossos pecados, e aqui tem uma questão muito simples. Tiago chega a dizer que quem descumprir uma vírgula da lei já descumpriu toda a lei, e a pena por descumprir a lei é a morte. Então, ou vamos pagar os nossos pecados com a nossa morte, e aqui eu estou dizendo, né, morte eterna, porque os nossos crimes devem ser punidos dessa maneira, ou então vamos recorrer à graça de Deus. Vamos dizer, Senhor, ok, reconheça aí os meus crimes e recorro à sua graça. E aí Deus vai ser gracioso e estender a sua mão de perdão, ainda que, agora a gente tem que lembrar, quando Deus está nos perdoando, ele não está dizendo que o crime não será punido. Por isso, a punição do inocente Jesus. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Para atender às reivindicações da lei. Por isso Jesus foi para a cruz. Ele sofre na cruz, não porque Pilatos quis, nada disso, porque Deus era um sádico, queria ver o sofrimento do seu filho. Não, porque ali na cruz, os nossos pecados, ou os pecados daqueles que recorrem à graça, estavam sendo devidamente punidos. E nesse caso, então, para receber a graça de Deus, então eu vou recorrer à graça, eu não vou pagar, eu vou recorrer. O que eu tenho que fazer? Eu preciso confessar os meus pecados. Daí vem o arrependimento. Lembra lá que Jesus disse sobre isso? Então eu preciso o quê? Reconhecer. Dizer, Senhor, o Senhor tem razão, eu sou um criminoso mesmo, sou um pecador, ofendi o Senhor, ofendi a sua santidade, ofendi a sua justiça e recorro à sua graça. Então a primeira coisa é confessar os pecados. É a primeira coisa que devemos fazer. Por isso a primeira coisa que devemos fazer é arrependimento. E segunda coisa, e aí arrependimento envolve, né? Pô, se eu confesso, tô ali dizendo diante de Deus, olha, cometi esse crime mesmo, está implícito que eu não vou mais cometer esse crime. Arrependimento envolve também deixar a prática do crime para trás. E além disso, além de confessar os nossos pecados, nós também devemos, né, ao recorrer à graça, confiar que ele vai nos perdoar. E aqui tem uma aplicação, uma implicação, um desdobramento natural. Se eu confio que Deus perdoa os meus pecados, eu não preciso pagar pelos meus pecados. Então isso dilui, né, o que o pessoal chama normalmente de maldição hereditária, vai diluir. Por quê? Porque eu confio que os meus pecados do passado estão perdoados. Mas vai também diluir a ideia católica romana de que eu posso atribuir justiça a mim mesmo por meio da minha retidão. Então, a ideia romana, católica romana é: eu sou salvo, os meus pecados do passado são perdoados, mas os do futuro eu mesmo vou buscar retidão por mim mesmo. Então aqui, o perdão dos pecados vai diluir completamente essas duas ideias. E é quando nós somos ofendidos? Quando nós somos ofendidos, né, vamos pensar aqui no caso dos filhos de Jacó, nós temos dois caminhos aqui. Primeiro, e aí quando a dificuldade de perdoar é quando não seguimos esses dois caminhos. Aliás, dois caminhos não, um caminho só com dois lados aqui, né, da estrada. O lado direito, eu vou refletir sobre as minhas ofensas. Então, como eu vou perdoar? Como eu vou tratar pessoas que me ofenderam? Primeiro, olhando para as minhas ofensas.
olhando para os meus crimes. Os meus crimes vão dizer para mim que eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. E eu vou também refletir em Cristo, o outro lado da estrada, né? O outro lado do caminho. Cristo é o inocente, aquele que morreu, que sofreu a injustiça. Então, quando eu me sentir injustiçado, tem alguém mais injustiçado do que eu. E quando eu me sentir muito bom, eu vou me lembrar dos meus pecados. Então a maneira de perdoar é trilhar esse caminho aí com dois lados, né? Se olhar para um lado, vou ver os meus crimes. Se olhar para o outro, vou ver a maldade. Inclusive, vou ver os meus crimes também em Jesus, né? Bom, qual é a moral da história? Não somos capazes de pagar pelos nossos crimes. Por isso, dependemos da graça e da bondade de Deus. Os meus crimes, eles não podem ser simplesmente esquecidos. Então o que eu tenho que fazer? Depender da graça e da bondade de Deus. Ao mesmo tempo, por outro lado, né? Como fomos perdoados, não podemos exigir pagamento quando somos ofendidos. Ai, meu Deus do céu, isso nos coloca... Gente, quando nós somos perdoados dos nossos pecados, isso nos coloca em uma situação que é, no mínimo, irônica. Porque, ao ser perdoado dos meus grandes crimes, eu não posso exigir que ninguém seja punido. É isso. Gente, não é isso que fazemos quando oramos o Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos ofensores. A ideia aqui de Deus, ela é muito simples. A ideia de Deus é, você não pode exigir vingança uma vez que a vingança foi retirada de você. Contudo, a gente tem que lembrar, nenhum pecado vai sair impune. Então, se alguém te ofendeu, essa pessoa vai ser punida. Mas não por você. Você não consegue. Lembra dos filhos de Jacó? Tentaram punir o pecado por si mesmos e fizeram uma grande confusão. Essa é a verdade. Excelente, né, amados? Desafio do Léo aí para esta quinta-feira. Não tem muito o que falar, né, gente? Perdão para você. Então, pare de tentar achar que você está pagando pelos seus pecados. Isso não existe. E perdão para os outros. Ai, o perdão nos coloca em uma situação, no mínimo, irônica, né? No mínimo, irônica. Vamos orar, meu povo. Vamos orar, que não é fácil, né? Vamos orar. Se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, quando nos deparamos com essa história, os nossos crimes, eles ficam tão evidentes aos nossos olhos, os nossos pecados cometidos, Pai, por atos, por atitudes, pelo coração, pelo sentimento, eles ficam evidentes e nos colocam em uma situação extremamente desconfortável. Não podemos acusar ninguém porque também somos injustos, essa é a tua palavra. Por isso recorremos à tua graça, confessando os nossos pecados, pedindo que o Senhor nos dê perdão desses pecados, ao mesmo tempo, como fomos perdoados, não podemos exigir o pagamento de ninguém. Ajuda-nos nisso, Pai. Sabemos que é muito difícil, mas recorremos ao Senhor para nos dar a graça para entender isso e praticar isso. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.